muito bom dia, é um prazer estar aqui, primeiramente com vocês, com o maestro Ricardo Michelino, nesse projeto maravilhoso, e ao lado de grandes amigos, isso que é o mais importante na vida, né? A gente tem amigos e professores do mais alto nível, né? O professor Mário Marques, o professor Mestre Kaká, 2 mestres. Eu sou Jeremias Teófilo, como o maestro disse, faço um trabalho de pesquisa acadêmica na linha de estudos instrumentais e performance musical. Eu acho que a gente aqui, Mário, eu vou pedir para você e para o Kaká, para a gente dar uma salva de palmas para esse projeto, para essa galera e para o maestro Michelino que abraçou essa ideia tão maravilhosa na nossa região. Mas é o seguinte, eu sou saxofonista, né? Comecei minha carreira aos 7 anos, né? Vamos se dizer assim. Eu sou músico de igreja. Meu pai é pastor da Igreja Assembleia de Deus e meu pai toca saxofone, né? E quando ele começou a tocar saxofone, né? Meu avô deu um instrumento para ele, para quem chegasse até uma determinada lição de um método que se chama bona. E meu pai conseguiu e ganhou esse instrumento. E aí começou a tocar na igreja e eu, seguindo os traços do meu pai, também quis aprender saxofone. Já na igreja eu tinha um desejo de ser músico profissional. Mas meu pai, sendo pastor, e isso há 45 anos atrás, ele achava que se eu fosse músico eu poderia, talvez, me desviar em algum momento, né, daquela nossa tradição religiosa. E aí, meu pai me colocou numa empresa, né? Eu fiz curso de ajustagem mecânica, eu sou tecnólogo em soldagem também. E daí, trabalhei 10 anos na Siemens. Siemens é a empresa que faz aqueles disjuntores para a rede elétrica, que eles desarmam, às vezes, quando você está no chuveiro e tal. Então, eu trabalhei nessa empresa 10 anos. Mas trabalhei por imposição dos meus pais. Na verdade, eu queria sempre ter essa carreira musical. Enfim, então a vida me levou para isso. Depois desses 10 anos, eu fui dispensado da empresa. E aí que eu comecei minha carreira. Aí eu tinha 26 anos na época, prestei a Unicamp e comecei o curso de graduação na Unicamp e estou até hoje, né, avançando nos meus estudos. Então acho que isso é interessante falar para vocês, que a maioria são jovens, meninos e maduros, mas que também a vida, eu acho que ela oferece para nós, em cada momento, cada um tem o seu momento na vida, né? Então acho que a vida ela é diferente para todo mundo e nós somos diferentes também. Então é isso, eu comecei aos 26 e aí comecei a me infiltrar nessa carreira acadêmica, que é fazer a pesquisa em música, né? Tocando, mas pesquisando também sobre as questões musicais. Eu fiz curso de música popular, né, na Unicamp e depois fui para Tatuí, cursar música erudita para saxofone. Então, eu estudei com o professor Marcos Pedroso, que é um professor do Conservatório de Tatuí, mas que foi músico da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Uma das bandas de grande referência para nós aqui, né, no Estado e até internacionalmente, né, falando. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é aí que acontece minha pesquisa. Quando eu me deparei com o saxofone erudito, que é o saxofone dentro da orquestra, eu percebia que o som do saxofone na música brasileira, na questão da orquestra sinfônica, não era aquele som que eu tinha na cabeça que me ensinaram nos traços da tradição europeia, por exemplo, né? A sonoridade do saxofone europeu é uma sonoridade muito fechadinha, muito limpa. E a nossa música ela é cheia de detalhes, assim, de sutilezas. Eu não poderia, eu não estou achando a palavra, mas ela é um pouco mais rústica, eu diria, né? A nossa música, a nossa história, né? Então, eu comecei a, primeiramente, me deparar com esse tipo de situação. Eu fiquei me perguntando, será que o som que eu estou ouvindo, obrigado, do saxofone aqui tocando Vila Lobos ou tocando Radamés, será que esse som tem a ver mesmo com essa proposta da música brasileira, né? Então, é aí que começa meu trabalho. Então, o título do meu trabalho é esse aí, Variações de Baião e Maracatu, a investigação do processo criativo na prática interpretativa musical. O que é esse processo criativo? É a maneira que eu vou fazer a minha composição, a minha obra. Então, eu vou gravar essa peça. Para eu gravar, eu tenho que compor um arranjo
estudar as vozes do arranjo, depois gravar isso e ficar observando como que isso acontece, né? Se isso está dando certo, se não. Então, é desse jeito que funciona esse lance de processo criativo, é de criar, fazer uma obra, né? Ali, acho que está aparecendo meu orientador, né? É o professor Eduardo Sergrin, e meu co-orientador, o professor Manuel Faleiros, que ambos são da Unicamp. Então, na pesquisa que eu vou dar uma geral primeiro para vocês sobre o trabalho, e depois o professor Cacá Malaquias vai falar um pouco também sobre os sopros. Meu trabalho, eu vou colocar um tema para vocês ouvirem. Tranquilo. Não. Tranquilo. Eu vou mostrar para vocês da onde que surgiu o cerne desse trabalho. Onde que eu diminuo aqui? Diminui para mim, por favor. Aí, tá ótimo. Obrigado, cara. Alan, por favor. Aí você acha pra mim aquele vídeo narrativa, notas introdutórias, Jeremias Teófilo. É um vídeo meu falando sobre essa peça. Você acha? Mas pode ser depois, Aí você manda um link para algum lugar e depois você clica nesse link para não atrapalhar a vista deles. Pronto. Esse é o primeiro tema, que foi uma composição minha, né? E eu escrevi um arranjo para esses músicos que estão aí. Como vocês puderam ouvir, nós temos aí clarinetas, né? Nós ouvimos 2 clarinetas, uma zabumba, tem um violão, mas o violão não está muito bem captado, mas tem um violão também. E tem eu de saxofone alto e de flautim. Então, esse foi o tema principal que a gente chama. Quando vocês ouvirem agora a gravação com a orquestra sinfônica, ela já está um pouco mais estruturada. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo ali, ó? Então, esse é o mapa do arranjo que eu construí. Vejam lá, o tema, esse que eu mostrei para vocês, é aquele segundo retangulinho azul em cima, ó. Exposição do tema, Baião e Maracatu. Então, esse é o tema. Em cima desse tema, eu fui construindo outras partes do arranjo, na composição, né? Ó, o solo improvisado de zabumba, depois vai ter um lamento sertanejo que as cordas vão tá fazendo uma parte, depois tem uma improvisação de sax soprano, depois tem uma ponte que eu falo de várias músicas brasileiras, pequenos trechos, depois tem um solo improvisado de flautim, depois a reexposição do tema e depois uma coda final. E dentro desse tema, eu criei uma história de um personagem nordestino que está lá no sertão e que ele está em busca de uma vida melhor, porque ele sofre muito na região que ele está, por conta da seca, e ele está com esse tema, quando aparece esse tema, ele está num caminho, sabe, no Nordeste, aquele sertão árido, né, seco, aí ele está nesse caminho, aí para o músico interpretar isso de uma melhor forma, eu criei essa narrativa, ele vai pensar nesse cara que está lá nesse sertão, que está querendo uma vida melhor. Depois aparece ali um lamento sertanejo,
E esse lamento sertanejo é feito pelas cordas, né? Tem alunos de cordas aqui também. Nós temos? Quem toca violino? Aí, ó, bacana. Então é isso, as cordas ali, a maneira que os músicos interpretam as cordas ali com o vibrato, é como se fosse o choro desse lamento, né, desse aboiador, que se o professor Cacá tá por aqui? Cacá, eu vou mostrar para vocês como que é o canto desse nordestino, quando ele chora, quando ele está de sofrência. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. Cacá, você pode só me dar uma canja aqui? Eu queria que você fizesse aquele canto do aboiador. Não sei se você está bem com a sua voz aí para fazer, mas só um trechinho para eles entenderem. Gente, o Cacá é isso aí mesmo. Queria uma salva de palmas para eles. Eu tomo essa liberdade. Aboio. Do nordestino, como que ele expressa, né, a questão do sentimento dele, do sofrimento. Aí eu queria que você fizesse pra gente, talvez aquela introdução lá. Alguma coisa desse sentido. Você pode falar. Ok. Bom, aboio, vocês sabem o significado. Aboio. Aboio significa cantar na frente dos bois. Que esse canto ele surgiu através da transferência do gado do litoral de Pernambuco para o interior, certo? E para acalmar o gado, o vaqueiro cantava para o gado dormir, para tranquilizar, certo? E o aboio é um dos elementos principais da música nordestina. E segundo Ariano Suassuna, tem influência do canto gregoriano, né, do canto-chão, daquela música medieval do início, vamos dizer assim, do início da Idade Média, né? E precisa ter um vozeirão realmente, né, para poder acontecer, né? Que é meio parecido com o canto de ópera, né? A energia, né? Então, eu vou fazer primeiro uma melodia, aí depois a gente faz essa aí, que é a melodia do aboio dos vaqueiros, né? Mais ou menos por aí, ok? O interessante, né, nessa melodia, que é totalmente modal, então é uma música monódica, né? Que a música monódica é a melodia sem harmonia, sem acompanhamento. É somente a melodia como foi o canto-chão, como é o canto-chão e o canto, principalmente o canto-chão, certo? Aí você vai me lembrar a melodia. Não, mas essa está ótima. Não, eu vou fazer essa melodia que você pediu. Mas, pô, já foi lindo, já fiquei arrepiado aqui com essa. Então, aí no meu arranjo, né, Cacá, no início ali, ó, daquele solo improvisado e tá escrito Zabumba Baião, eu no pífano, eu faço essa melodia aqui, ó. Perfeito, é essa. Então é essa ideia de trazer esse sofrimento
para dentro do grupo sinfônico, quando você olhar a partitura, você não está só olhando aquele código que você vai ler, você está olhando ali toda uma história, todo um contexto. Eu acho que esse sentimento que é evocado, por exemplo, pela voz do Kaká, ou por qualquer voz de um aboiador, por mais que você seja uma pessoa sem emoção, que é difícil, você sente você não sente um certo assim, caracas, meu, o cara tá querendo dizer alguma coisa ali e eu preciso, né, me entrar nesse clima. Então a ideia foi essa. Então, a partir desse solo improvisado, que aí começa a história desse nordestino que vai passando ali pelo sertão, aí tem esse lamento sertanejo, né, que ele vai fazer de novo essa citação, só que aí com as cordas, como eu falei para vocês, e daí depois o arranjo segue, tá bom? Então, esse é um comecinho da minha peça. Quer falar? Para mim tá ótimo, obrigado. Mas eu chamo aí você, o Marião. Obrigado. Alan, eu vou pôr agora para vocês, rapidamente, essa história do nordestino que eu pensei para que quando o músico for tocar essa peça, ele tenha essa ideia, esse sentimento, evoque esse sentimento. Isso foi gravado aqui em Campinas, mas tem a locução de um professor que vocês vão talvez identificar. Eu estou falando ali também. E é isso, vamos ouvir, depois vocês podem comentar. Aqui já esse espacinho. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse primeiro momento nosso, dessa pequena introdução? Se alguém quiser comentar, a gente tem um tempinho aí, um espacinho. Por favor. Essa montagem do processo, dessa peça, ela é feita normalmente dessa forma como você está apresentando? Então, esse é um processo meu de pesquisa, que é esse processo criativo, né? Mas a questão do arranjo, em linhas gerais, é meio dentro dessa forma. Por exemplo, você tem um tema principal, em cima desse tema principal, você vai desenvolvendo outros motivos melódicos, né? Você vai criando partes, mapeando esse arranjo, né? Por exemplo, a minha composição é aquela que eu mostrei, aquele tema. Em cima desse tema, eu vou desenvolvendo esse tema, né? Criando variações dentro desse tema. Isso é uma prática para todos os pesquisadores ou isso é assim? Não, isso é meu. É meu assim, parte minha, mas com uma fundamentação e um referencial bibliográfico de outros pesquisadores também, entendeu? Marião, você me ajuda nessa resposta? Eu falei correto? Você me ajudaria ou teria mais alguma coisa, o Kaká? Tá. Não, legal. Eu estou quebrando o protocolo aqui, eu vou... Isso. Eu acho que daí também cada compositor tem um processo, né? Entendi. Não, é isso, porque o professor Mário também tem bastante conhecimento nessa área especificamente, né? Músico de orquestra tem mais essa visão. Para você, Kaká, é meio isso que você pensa? A questão composicional da pergunta dela? É isso também? Então é isso. Achei interessante porque você se propõe fazer sentimento. Quando você mostra, traz essa qualidade visual, você propõe serviços.
Então, na verdade, isso é uma das estratégias da minha pesquisa. Normalmente, professor Mário, você que tem experiência mais na orquestra sinfônica, mais em poema sinfônico que se tem esse tipo de abordagem. Essa relação com o visual, Isso. com a imagem. Isso. Mas isso é muito comum em música, que música é uma coisa que a gente não pega, né? Ela não existe no mundo real, então a gente faz relações com outras coisas. Uma delas é com imagens. Todo mundo toca uma frase sempre pensando numa imagem, né? E no caso, essa relação que o Jeremias faz a imagem de uma flor, a imagem de uma produção, de um coreto, é uma ferramenta que ele Vai estar escrito variações de baiano. para expressar a música dele, e nós como músicos também para tocar. Né? Eu acho bem... Vai aparecer variações, vai. Isso é bastante usado, né? Eu tenho certeza que Acho o que maestro... aí, um pouquinho antes daí. Muitas vezes ele fala assim, gente, Aí, isso daqui isso por aí, vai. é um coral de uma igreja, isso daqui é um baile de carnaval, são imagens Isso, aí, perfeito. E a gente usa essas imagens para trazer para a nossa interpretação elementos para fazer. Né? Eu vi um violeiro de Bornela falando, vamos mais imagem, mais imaginação. E é muito isso. O maestro Ricardo ele faz muito isso quando ele está querendo atingir os objetivos. Já vi algumas vezes fazer adorais. Somando a imagem junto com aquele valor. E usa imagens e sensações. Energia, cultura, ódio. Sim. Sim, mas o que eu acho na minha pesquisa, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é assim, a dinâmica de uma orquestra sinfônica, normalmente quando você recebe uma peça, pode me corrigir se eu estiver errado, o maestro entrega a partitura antecipadamente, o intérprete vai lá, lê antes, ensaia e toca. Tô correto? Então, a minha ideia do repertório da música brasileira é isso, é que o intérprete se familiarize com a peça através de todas essas abordagens que eu trouxe, que é a nota introdutória, a minha história, né? O cara vai saber um pouco da minha história e essa história do personagem. Eu não sei o que você me diz sobre isso, professor. Quando você toca qualquer coisa, você puxa na sua memória, meu, o que me lembra isso? Mesmo que aí você não lembra parabéns para você, mas você lembra para mim. E aí eu falo também do texto e do contexto. A partitura é o texto, está ali escrito. Só que ali na partitura do texto, não está todas as informações. Por exemplo, se eu pegar a partitura do Jeremias, e eu não sei quem é o Jeremias, eu não tenho essa informação. Eu sou um músico estrangeiro lá no Japão, eu não sei o que é maracatu, eu não tenho esse contexto. Então, o que ele está na pesquisa dele, trazendo o contexto, trazendo as imagens, trazendo onde essa música foi baseada, para a interpretação. Eu estou realmente muito surpreso e feliz com a pesquisa, porque tem muitos músicos dessa que sabem que, apesar de, em tese, você entregar parte e as pessoas tocam, aqui isso já não acontece há muitos anos. Todos os repertórios ensinados pelos músicos, acho que está todo mundo olhando para minha cara, porque todos os repertórios há um contexto antes de tocar. Então, seja por exemplo, ano passado que a gente fez o frevo com o Giba, eu falava para o pessoal da comida do Pernambuco, o que se come, como que é, as gírias, e isso tudo tinha toda uma construção quase que teatral, para depois tocar. É isso, gente? Sim. Quando a gente toca o rock, há uma imersão no mundo do rock, como que é, como se pensa, como pessoa. E aí eu estou feliz, porque enquanto não há um trabalho publicado e estruturado, muitas vezes passa assim como bobagem. Não, vai lá. Cara, perdendo tempo no ensaio, a gente tinha que estar tocando. E às vezes a gente gasta mais tempo conceituando a peça. A gente gasta mais tempo conceituando a peça do que até mesmo tocando.
No final eu digo assim, que a gente conversa muito disso, que a música e a culinária têm o poder de levar a pessoa para qualquer lugar do planeta, né? Então, você fala, a gente de repente a gente não pode fazer uma viagem para o Japão, mas a gente, através da música, a gente pode se sentir lá em qualquer outra localidade. Então, de antemão, estou muito feliz e parabéns. É bom que obrigado. Eu nem imaginava e estou muito bom, legal. Muito bom. Legal. É isso. Então, é nesse sentido que a minha pesquisa caminha, né? Então, eu vou seguir rapidamente com o vídeo e depois a gente continua. Variações de baião e maracatu. Notas introdutórias. Composição inspirada nos gêneros da música nordestina sobre os ritmos de baião e maracatu da Orquestra Sinfônica, com solo de sax-soprano, pífano, acompanhamento de acordeon e 2 percussões. Através de uma pesquisa de cunho autoetnográfico, tem-se como objetivo chegar a bom termo de interpretação ou alta performance por meio de estratégias estudadas antes e durante todo o processo criativo da investigação prática interpretativa musical. Dessas estratégias, vale a participação de músicos especialistas nos ritmos de baião, maracatu, a fim de que suas vivências contribuam para o resultado final da performance entre a orquestra e o solista, no intuito de absorver ao máximo os elementos de idiomática musical, como articulação, sincronia rítmica, interpretação do fraseado melódico na linguagem musical em questão. Em linhas gerais, o arranjo orquestral da composição retrata um cenário com a imagética nordestina, onde o naipe de percussão posiciona-se como uma espécie de trilho que segue uma vereda, na qual a sanfona e seu folheado rítmico balança a rústica carruagem que transporta o nordestino por intermédio do ostinato característico do baião. Por cima desse trilho folheado, o saxoprano e o pífano são os contadores e ou repentistas da história do tal personagem que ora vive momentos festivos entrelaçados pelos ritmos de baião e maracatu. Ora vive momentos de sofrimento ao som de uma sessão expressiva lenta e desritmada, intitulada de Lamento Sertanejo. Este se desponta sobre o naipe das cordas no modo mixolírio, onde pouco a pouco sua melodia contagiante é afagada por toda a orquestra, chegando paulatinamente ao ápice dessa sessão, que culminará na região aguda das cordas, dando lugar a curtas intervenções dos metais, para em seguida terminar o lamento do personagem ao som solitário do solo de tuba em meio a um ressoar dramático do bongô. A alegria vem chegando, com uma levada da zabumba e do triângulo no ritmo de baião, trilho no qual o saxoprano vai trazer de volta o sentimento de felicidade do povo nordestino. Em um repente instrumental, com uma linha improvisada conduzida novamente pelo fole da sanfona, o esganiçar das rabecas agudas introduzirão por pouquíssimo tempo o pulso da levada com o ostinato do baião. Mas antes de saírem de cena, passam o bastão ao contrabaixo, para assim partir o canto improvisado do saxoprano, que a depender do calor sertanejo do momento, poderá ser graúdo ou miúdo. Final do improviso. O repente instrumental foi cantado, tocado, mas ainda é preciso abalizar, fundamentar o arranjo para dar sustentação a essa temática nordestina. Então,
Chamemos as madeiras e os metais da orquestra para uma rápida conversa entre perguntas e respostas, abrindo pequenas citações emblemáticas de algumas de nossas valiosas memórias musicais da tradição desse povo. Mas como nem só de conversas e repentes vive o homem, eis que surge um momento súbito de desespero efervescente, algo como um leve devaneio do personagem, que um tanto confuso, parece estar sem rumo em uma divagação transitória. Sendo assim, se faz necessário outra pequena pausa. Resolvido. Com alfaias apostos no trilho, todo o grupo orquestral se junta novamente para tomar as rédeas e dançar. Agora em sincronia com o ritmo do maracatu. E para a surpresa de todos, o pífano, que outrora entristecido na introdução da peça, voltou. E vai deixar também sua fala alegre e aguda no repente instrumental até o fim da viagem. Com seu solo improvisado, vai relembrar sutilmente as bandas de pífanos de Caruaru, que sempre animam as festas nos coretos das igrejas após suas celebrações religiosas de domingo. Chegamos ao desfecho final. Toda a orquestra e convidados já estão reunidos no coreto, tema principal. Cada qual em sua voz, com variações de baião e maracatu, para festejar um final alegre e efervescente, fazendo uso de estruturas superiores sobre os acordes dissonantes, encerrando assim a imagética da viagem desse tal personagem nordestino. Então esse é um vídeo, né, contando a história desse personagem, né? Que aí quando a gente for tocar o arranjo a gente fica lembrando dessas imagens, né? Aí, obrigado. Pode, eu vou correndo agora. Mas obrigado, viu? Obrigado, Alan. Alguém tem algum comentário? Por favor. Você disse que o começo dessa trajetória foi justamente a dualidade entre o popular, entre o que você aprendeu. Perfeito. Vocês podem fazer a pergunta? Ah, claro. Passando o microfone Tá legal. pra galera, que eles falam, tem que ficar legendando. A sua trajetória foi quando você chegou na encruzilhada e viu que, olha, eu aprendi desse jeito, eu escuto desse jeito, e o professor ali na estante me diz que é um outro som, que é uma outra técnica, uma outra forma de soprar. Eu, como músico, eu também sofro um pouco disso. Você toca o quê? Desculpa. Eu toco instrumento de metal e dou aula de violão também, também. E justamente no violão, até com o professor Rafa aqui, em vários comentários, do tipo, essa linguagem de toada que tem aqui, que tem lá, que tem colar. E como é isso para as cordas, para os instrumentos de sopro? Como você chegou e falou assim, não, este é o som que o saxofone tem que ter no maracatu? E a outra coisa que eu acho que é legal também, quando você estava lá com os músicos, com a orquestra, falando, não, eu quero que você toque assim. Alguém falou assim, não, mas não é assim. Não, é assim, é esse som. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Bom, então, nós fizemos uma semana nós tivemos uma semana de ensaios e de convidados para fazer esse concerto que eu vou mostrar para vocês com a orquestra. Em cada dia eu levei um especialista. Por exemplo, o professor Cacá Malaquias fez um encontro lá com a gente também. Eu levei um professor de rabeca, que é um professor da Unicamp que chama Esdras Rodrigues. E aconteceu justamente isso que você falou. A hora que ele tocou uma frase, ele falou, gente, aí a orquestra tocou, ele falou, gente, não é bem assim. Pense em fazer isso aqui mais sujo, isso aqui mais duro, mais seco. E aí a galera, assim, por ser um professor Esdras falando, que é um professor já renomado, a galera abraçou essa ideia, né? Porque falou, poxa, é um professor que tem um conhecimento. Então, é isso.
num primeiro momento, a orquestra vinha ensaiando e tocando do jeito mais tradicional. À medida que a gente foi passando as informações e mostrando, através desses especialistas, aí a galera foi entrando nesse clima, entendeu? Então, acho que num primeiro momento tem isso mesmo, assim, da gente se confrontar. A gente fala, pô, mas eu aprendi assim, será que desse outro jeito é assim mesmo? Então, assim, você muda um pouco a chave, né? Você tem que pensar em uma outra característica sonora, que é a questão do saxofone, né? O saxofone, ao meu ver, o repertório brasileiro para saxofone, eu não me adequo ao que eu aprendi. Eu acho que eu tenho que tocar o saxofone entre um meio termo ali da sonoridade mais fechadinha e uma sonoridade mais aberta. Eu acho que eu tenho que achar um meio de caminho ali. Entendeu? Professor, quer falar alguma coisa a respeito disso? Por gentileza? A questão da sonoridade, se você achar... Ah, não, tudo bem. Ele falou a questão da sonoridade de quando você está se deparando com a música popular erudita, que você aprendeu de um jeito, né? Ah, tem que tocar assim, mas aí você pensa de uma outra forma a sonoridade. E aí eu falei no meu caso dos nossos ensaios dentro da orquestra, a questão do violino e das rabecas, né? De como os violinistas de orquestra pensam e como o rabequeiro pensa, né? Mas não sei, se você quiser falar alguma coisa, senão... Só vou acrescentar uma coisa. Vocês acreditam que, como professores que somos também, é importante colocar isso na escola, para os alunos, para que eles tenham também isso de, olha, vamos construir isso, agora vocês têm que construir isso e poder desconstruir isso para fazer isso, ou seja, nessa escola de cultura. Tá. Na minha visão, eu acho que é isso. Ontem nós estivemos com o professor Éder Rocha, que é um professor de percussão de São Paulo, mas que é da região Nordeste, e ele disse que a função do professor é essa, você mostrar vários caminhos. Ó, tem esse caminho, tem essa sonoridade, tem esse tipo de articulação e tem esse. Aí você vai se adequando aos ambientes que você está, né? Então, eu penso que é isso. Ele te mostra vários caminhos e você vai usando isso à medida que você se depara com um certo repertório de música brasileira ou qualquer outro tipo de música. Então, só queria complementar, dizendo que a banda é um grupo muito bom para esse tipo de coisa e que você não precisa apresentar de uma maneira formal para o seu aluno. Por exemplo, se você colocar ele para tocar um machixe, por exemplo, mesmo que ele toque do jeito dele, do seu jeito e tal, alguma coisa de informação dessa música ele já vai estar absorvendo. Aí, se ele vai tocar uma valsa, aí se ele vai tocar um arranjo de música sinfônica e tal, ele tem essa riqueza grande dentro da cabeça dele. Essas imagens musicais vai criando dentro da cabeça dele. Lá na frente, ele vai pelo caminho que ele escolher. Eu penso muito nisso. E acho que a banda é muito poderosa nesse sentido. Pelo menos quando eu comecei tocando na banda, a gente tinha esse leque grande de estilos, de tipos de música super diferentes, e que depois, lá na frente, isso influenciou totalmente na maneira daquelas crianças que estavam tocando ali a pensar a música, entendeu? Obrigado, professor. Então é isso, gente. O tema Variações de Baião e Maracatu, ele veio a partir de um encontro e de uma imagem que eu tive. Veja só, no ano de 2000, eu estava naqueles festivais de inverno de Campos do Jordão, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é promovido pela Secretaria de Cultura do Estado. E eu estava lá no ano de 2000 e fui assistir um concerto na Praça do Capivari com a banda Mantiqueira. E lá estava o professor Cacá Malaquias. Ele ali, tá vendo, ó, fazendo uma performance ali de dança, e do lado ali, não está dando para visualizar, mas aqui, ó, o professor Nailor Azevedo, que é o Proveta. E eles estavam fazendo uma performance, o Cacá dançando e o professor Proveta tocando a clarineta. O soprano. Verdade, soprano. E aí, isso me chamou a atenção, esse lance de juntar a dança e
e a performance do instrumento, né, interagindo com a dança, isso me chamou a atenção. Então, a partir daí que eu comecei a me debruçar com mais afinco na questão dos ritmos brasileiros e nos ritmos de baião e maracatu. Aqui eu estou mostrando para vocês como que eu fiz esse processo, né, de até chegar na orquestra sinfônica. Eu gravei aquele quarteto que passou ali no vídeo, né, eu gravei antecipadamente e passei essa gravação para os músicos da orquestra. Eles assistiram, ouviram isso e depois foram para os ensaios na partitura, né, olharam a música pela partitura. Aqui as gravações que nós fizemos, né, em 2019, o quarteto, depois em 2020 a gente fez a gravação com público, né, sem público, com público, depois em 20 ainda a orquestra sinfônica, e em 2022 as duas gravações, com orquestra sem público e com público. Aqui uma foto do teatro lá, Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, com a banda de base ainda. Aqui em 2022 com a orquestra sinfônica de Americana, o professor Mário estava presente, e no Teatro Losso Neto, em Piracicaba. Deixa eu passar aqui para vocês, para mostrar. Uma outra estratégia é aquilo que eu falei para a senhora. Mara? Para você, Mara. Através daquele quadro que o intérprete, a hora que ele chega na partitura, ele pode também ter esse sentimento, né, de sofrimento, esse quadro aí do Cândido Portinari, ele vai poder se situar, se transportar para essa atmosfera. Então, eu acho isso muito interessante. Então, a questão de como eu fiz esse processo é quase que um processo, um ciclo, né? Um efeito cíclico, que eu vou gravando os músicos tocando, depois vou analisando, gravo, analiso e vou fazendo todo esse trajeto dentro da pesquisa. Aí vem aquela história que eu falei para você, professor, que a gente estava conversando, assim, eu também faço entrevista com músicos especialistas nessa área da música brasileira. O professor Nicolas Krasik, que é um professor formado em música erudita, em violino, né? Então, ele também fala como que ele pensa a forma que ele vai tocar a música. Ele fala ali... O que faz o violinista ser mais brasileiro tocando, é ele ser mais brasileiro pensando, vivendo, é um estado de espírito, uma forma mais brincante. Então, acho que isso também ajuda você na hora da interpretação, que é isso que você falou, né? Talvez o jeito de tocar a música clássica, você tem que ser, claro, tem que seguir vários parâmetros. Aqui na música brasileira, é o que ele fala, tem que ser uma forma mais brincante. Talvez é um outro jeito de você pensar, né, a interpretação. Aí eu faço também entrevistas com outros professores, o Esdras Rodrigues, o Guegué Medeiros, que é um professor de percussão, o Letieres Leite, que também é um professor baiano, né, do universo percussivo baiano, mas que já faleceu há pouco tempo. Tem uma entrevista dele aqui, mas eu vou pular. Eu acho que eu vou passar já a palavra agora para o professor Mário Marques, por conta do nosso tempo. Mas é isso, eu abro para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa de tudo isso que a gente conversou agora, eu estou aberto a vocês perguntarem. Ninguém quer fazer nenhum comentário, nenhuma pergunta? Tá, então vou passar para o professor Mário. Quero agradecer mais uma vez aqui, professor, o maestro Ricardo Michelino, muito obrigado. Agora eu passo ao professor Mário Marques. Obrigado, gente.